Vamos à aula 25. Ora bem, na aula passada tivemos a ver as contraordenações, certo? E depois tivemos a ver aquela situação da cassação do título de condução, pronto. Agora, não falámos, foi nos documentos que éramos obrigados a ter durante a condução dos veículos. E durante a condução dos veículos, enquanto conduzem, não é? Que documentos é que temos que ter? Para começar, os nossos pessoais. Documento pessoal, isto é o documento de identificação, não é? Ou o cartão de cidadão ou o equivalente. Quem é que se lembra do bilhete de identidade? Já não existe, não é? É do vosso tempo? Não. Não? Também tinhas? Ah, estava a ver. Então, bilhete de identidade era antigamente, mas agora tem cartão de cidadão, título de residência, portanto, qualquer documento de identificação é obrigatório. Mais a carta de condução, convém. Senão toda a gente conduzia, não é? Carta de condução, mais do veículo. Vamos ver o que é que temos do veículo. Já vimos a carta, então. Agora, do veículo temos o chamado, este, que é o título de... o certificado de matrícula. Embora hoje em dia já não é bem assim, é um cartão do tamanho de uma carta de condução, não é? Ou do cartão de cidadão. Mas ainda assim há carros que ainda têm isto, não é? Quem tem, continua a ter e está tudo bem. É o certificado de matrícula, em que antigamente até tínhamos dois. Já ouviram falar no livrete e no registro de propriedade? Pronto, havia dois documentos, livrete e registro de propriedade, agora existe apenas um. Dois em um, que é este certificado de matrícula. E é obrigatório. Mais. Olha, até está aqui a mostrar o antigo, estão a ver o livrete? Depois o seguro de responsabilidade civil é obrigatório. Qual é o seguro obrigatório? Sabem o nome? Contra todos os riscos? Terceiros, contra terceiros, isto é, o seguro obrigatório, é o base, digamos, é o seguro contra terceiros, isto é, o nosso seguro vai pagar os danos que nós causarmos a terceiros. Ok. Pronto, isto é obrigatório. Já agora, este dísticozinho, este quadradinho, é obrigatório colocar no para-brisas? Não. Deixou de ser. E da inspeção, desculpem. Portanto, tem que ter a ficha da inspeção obrigatória, andar connosco no carro, mas este quadradinho, a vinheta, também deixou de ser, já há alguns anos até, deixou de ser obrigatório colocar no para-brisas, ok? Portanto, aqui ainda diz que é obrigatório, está antiquado aqui em cima, mas deixou de ser obrigatório, certo? Portanto, resumindo e concluindo, temos que ter os nossos documentos pessoais, logicamente, depois temos que ter o documento do veículo, que é o certificado de matrícula, temos que ter o seguro, desculpem, e a ficha da última inspeção efetuada. Caso não tenham um destes documentos originais, atenção que tem que ser originais, pagam multa? Nós dizemos multa, mas é uma coima, porque é uma contraordenação leve, não ter documentos connosco, é uma contraordenação leve, mas pagam. Sabem quanto é que pagam? Sem documentos? Quanto é que podem pagar? 30, por causa da inspeção. Pode ser, não é inspeção. Não, o papel da inspeção e tirar a nova... Pronto, à partida podem pagar pelo menos 30 euros, mas há quem pague 60. Isto depende dos documentos. Mas estamos a falar dos documentos, isto é, podem-se ter esquecido em casa, é verdade, mas pagam na mesma a coima da contraordenação leve, ok? Pagam sim, senhor. E depois ainda assim têm que ir ao posto para mostrar, entretanto, que têm documentos. Isto é, podem dizer, esqueci-me deles em casa, correto, mas depois ainda assim têm que ir apresentar os documentos ao posto, mais próximo da vossa residência, que é para confirmar. Muito bem. Agora, vamos aqui ao comportamento em caso de acidente. E pode acontecer, não é? Infelizmente, eles acontecem, ou felizmente. Quem é que acha felizmente? Depende da situação. Os mecânicos, por exemplo, e tudo que envolve o acidente. Há quem ganhe com isso, não é? Portanto, há quem diga felizmente, tipo o coveiro, quando morre gente. Não fica contente? Exatamente, tem sempre clientes, garantido, não é? Mas diz o coveiro, não quero que ninguém morra, mas quero que a minha vida corra. No caso dos mecânicos, também querem que hajam estes acontecimentos, não é? Estes acidentes. Pronto, mas vamos falar num acidente que não seja grave, não é? Uma coisinha, um bate-chapas.
Mas pode acontecer pior do que isso. Mas vamos começar com um acidente levezinho. Só bate chapas, acontece no dia a dia, pronto. Uma distração, encostou a outro. Em caso de acidente, é sempre obrigatório chamar a autoridade? Não. Aliás, nesses casos até nem devem, não é? Devem chegar a acordo. Dizem eles, não é? Portanto, os condutores têm que chegar a um acordo, isto é, foi ok, foi culpa minha, foi culpa tua, seja de como for. Não é obrigatório chamar a autoridade. Só é obrigatório chamar a autoridade em que situações? Mortos ou feridos. Aliás, essa pergunta sai bastante nos exames, não é? Se houver mortos ou feridos, como é lógico, tem que chamar a autoridade. Não havendo mortos nem feridos, não é necessário. Ok? Pronto, e temos que pensar que as pessoas são cívicas e educadas, que vão chegar a um acordo. Não vamos pensar naquilo que depois pode acontecer no dia a dia, não é? Agora, podem não chegar a acordo, é verdade. Imaginem que vocês têm um acidente com alguém e a pessoa, vocês acham ou têm a certeza que a outra pessoa teve culpa, mas aquela pessoa não quer assumir a culpa, não quer chegar a acordo. O que é que vocês fazem? Exatamente, chama a autoridade. Mas antes de tudo, vamos começar pelo princípio. Bateu, pum. Certo? Pronto, bateram. O que é que tem que fazer em primeiro lugar? Tirar o quê? Exato. Tentar. Não é... Portanto, a primeira coisa a fazer é tentar remover os veículos da via pública. Mas, depende. Não vamos logo tirar sem saber o que é que aconteceu, não é? Então, temos que sinalizar o local, exatamente. Isso é a primeira coisa que tem que fazer, que é sinalizar o local do acidente. E temos que sinalizar como? Antes triângulo. Antes colete. Ligar as luzes de perigo. Não é? A primeira coisa a fazer é ligar as piscas. 4 piscas em simultâneo, luzes de perigo, ok? Só depois é que podemos sair do veículo. Não é? Saímos do veículo e vamos aonde? Vestir o colete. O colete tem que estar dentro do veículo ou pode estar na mala? Se calhar você ao pegar no carro veste logo o colete. Olha, a brincar, há muitos anos atrás, quando veio a obrigação do colete, muita gente andava com ele vestido dentro do carro. Ficava logo, pronto. E depois guardavam o colete, isto é, punham nas costas do banco do condutor. Pronto, não é obrigatório estar dentro do veículo. Dentro do veículo, quero dizer, dentro do habitáculo. Pode estar na mala do carro, não há problema. Pode estar, tem é que estar lá, para vocês irem lá buscá-lo, não é? Exato. Mas eles recomendam guardar o colete num local de fácil acesso. O que não quer dizer que não possa ser na mala do carro, porque é de fácil acesso na mesma. Pronto, ligamos os 4 piscas, se estiver na mala do carro, saímos do carro, logicamente, para ir à mala buscar o colete e vestimos o colete. A ideia do colete é quando nós andamos a pé, e vamos andar a pé para quê? Para colocar o triângulo. E sabem que o triângulo deve ser colocado à retaguarda do veículo, a pelo menos... E já viste, 150 metros, tinhas que andar 150 passos. 30 metros, isto é, colocado, lembra-te dos 30 passos, 30 metros, deve ser colocado a pelo menos 30 metros para ser visível a 100. Portanto, colocado a 30, visível a 100. Atenção a isso. Muita gente confunde os 150 por causa dos mínimos. Os mínimos é que devem ser visíveis a 150, ok? Então deve ser colocado a 30 metros da retaguarda do veículo, estamos a falar de triângulo, para ser visível a 100, isso mesmo. Então, já sinalizamos piscas, vestimos o colete, colocamos o triângulo para evitar futuros acidentes, não é? E depois, vamos lá ver o que é que se passou. Se estragou, se não estragou, aquelas coisas todas. Mas antes disso, isto é, vocês têm que saber quem é a outra pessoa. É obrigatório trocarem identificação, isto é, vocês têm que pedir ao outro e o outro vai pedir a vossa, não é? Verificarem se realmente aquela pessoa tem identificação e se tem os documentos todos que acabei de dizer agora há pouco. Isto é, se tem os documentos pessoais, se tem carta, se tem seguro, se tem inspeção, convém ver isso tudo, porque se faltar documentação, o que é que vocês têm que fazer logo? Chamar a autoridade, ok? Porque aquela pessoa pode até nem ter carta, pode não ter seguro, pode não ter inspeção e é um problema, certo? Então, verificar primeiro a identificação de cada e depois chegar a um acordo. Isto é, perceber de quem é que foi a culpa do acidente. Chegando a acordo, vamos daqui a pouco vamos ver aqui a declaração de amigável, ok? Mas pronto, chegamos ao acordo. Se não chegar a acordo, era isso que estávamos a dizer agora há pouco. Não há acordo, chama-se autoridade. Ponto final.
Agora, havendo mortos ou feridos, aí não há outra opção a não ser mesmo chamar a autoridade, que é obrigatório. Ok? E se vocês forem testemunhas de um acidente que acontece à vossa frente? Não tem que fazer nada? Isto é, imagina, vocês vão conduzir, à vossa frente acontece um acidente. Vocês são obrigados a prestar o auxílio necessário. Isto é, primeiro tem que verificar se realmente dali daquele acidente não resultaram mortos nem feridos, e se está tudo bem com as pessoas, abra-las, vai embora, não é? Não vamos ficar lá a fazer monte. Mas mesmo obrigados a fazer isso? és mesmo obrigado. Porque não é? Houve um acidente, tu não sabes se as pessoas ficaram bem ou não. Até teres a certeza, tens que parar, porque és testemunha. E vamos lá prestar o auxílio necessário. Imaginem que desse acidente resultaram então feridos, por exemplo, e vocês são obrigados, vocês próprios, que não foram intervenientes no acidente, vocês antes têm que fazer estes passos, têm que sinalizar o local, primeiro, e depois é que chamar a autoridade. Mas não se esqueçam que primeiro é sinalizar e depois chamar a autoridade. Aliás, esta pergunta costuma sair, não é, meninos, aqui da aplicação? Aqui os meus amigos da aplicação fazem muitos testezinhos. E sai. Portanto, a primeira coisa a fazer é sinalizar e normalmente vocês põem logo chamar a autoridade. Não é? Mas enquanto chamamos a autoridade e nos chamamos, se não sinalizamos o local, podem acontecer outros acidentes, não é? Então, primeiro sinalizamos e depois chamamos a autoridade. Aliás, eu até costumo dar o exemplo, quem anda de avião e tem lá, vocês ouvem a pessoa a explicar aquelas situações se o avião for a cair. Pronto, convém ouvir aquilo, não é? Se tiverem crianças convosco e se cair a máscara do oxigênio, põem a máscara primeiro na criança, na vossa criança ou em vocês próprios? Imaginem, caem as máscaras para pôr o oxigênio. Você ficava aflita com a criança e queria pôr na criança. E depois, enquanto você está aflita a pegar na máscara para pôr na criança, você fica sem oxigênio. E depois, nem a criança nem você. Então, primeiro temos que pôr em nós próprios e depois auxiliar os outros. E aqui é igual, primeiro sinalizamos para evitar outros acidentes e depois é que nos preocupamos com o resto. Ok? Portanto, primeiro sinalizar, depois chamar a autoridade. Ó, Telvina, já percebeste qual era a pergunta? Se é primeiro chamar a autoridade ou sinalizar o local do acidente. É mesmo sinalizar o local. E depois chamar a autoridade. Ok. Muito bem. Mais. Pronto, isto está mais ou menos aqui o esquema feito. Não vou ler isto tudo, senão vocês vão adormecer. Pronto, eu resumi basicamente assim a coisa, não é? Senão é uma seca estarmos aqui a ler isto tudo. Mas é isto que é importante, é termos a noção quando é que se chama a autoridade, termos a noção quando é que se sinaliza ou quando se chama a autoridade, e lembrem-se sempre que sinalizar é sempre o primeiro passo, e depois é que vamos ao resto, ok? Depois, vamos então perceber se não há mortos nem feridos, vamos à declaração amigável, não é? Esta declaração amigável, eu sei que vocês não vão conseguir ler isto, mas não faz mal, porque também não... Aliás, eu costumo dizer, em casa podem abrir o Google, não é? E procuram uma declaração amigável e conseguem ver isto mais pertinho. Para já, eu até vou pôr mais perto para vocês lerem um bocadinho melhor. O que é que nós temos? Primeiro, é preciso saber se esta declaração amigável é obrigatória, se é obrigatório vocês terem uma destas dentro do carro. Obrigatório não é, mas recomenda-se. Exatamente. E onde é que vou comprar isto? Ali ao chinês? Onde é? Na livraria? Nas seguradoras. Normalmente onde vocês fazem o seguro. Queres ir embora? Queres ir embora? Pode ir. Onde vocês fazem o seguro, normalmente dão-vos a declaração amigável. Mas nunca me pede. Quem? Normalmente quando fazes Eu tenho seguro do carro que tenho em casa. Sim. E não tenho esse papel. Por isso é que eu procuro. Mas devia ter. Mas não tenho. Mas eu não tenho. menos um recebe. Mas pronto, é nos seguros, exatamente. Vocês fazem seguro, pedem uma declaração destas. Ou várias. Pedem 2 ou 3, pronto. Aquilo é de borla, não se paga. Mas não é obrigado a ter. Agora, também, hoje em dia, estamos na era digital, não estamos? Podem fazer online. Quem é que tem a aplicação? Aliás, existem as aplicações dos seguros
e podem fazer isto de forma digital, a declaração amigável. Mais ou menos. Pronto, mas nós vamos falar nesta situação normal, isto é, ainda estamos antiquados, estamos no papel. Pronto, então a declaração é isto, está aqui na imagem. Isto aqui tenho a página principal, digamos, a folha principal, e depois tenho um químico por trás, uma folha que faz cópia, não é? Porquê? Porque depois preenchem uma declaração, ambos os condutores, e um fica com o original, o outro fica com a cópia. Ok? Agora, se vocês repararem, isto tem cores, e eu já dito o que é que diz aqui. Pois, eu queria escrever, agora não consigo. Que giro. Bem, eu ia desenhar, mas agora não consigo, porque eu não tenho o zoom ligado, não tenho caneta. Que cena. Faz mal. Então, pronto, mas estão a ver que tem ali uma parte azul e uma parte amarela, não estão? Então, na parte azul diz assim, veículo A. Na parte amarela diz veículo B. Isto pressupondo que tiveram um acidente só 2 veículos. Se forem mais, tem que ter mais declarações, não é? Quanto mais veículos tiver, tem que ter um segmento para cada condutor. Pronto, vamos imaginar que são só 2 condutores, já chega. Então, temos o veículo A e o veículo B. E depois há sempre a dúvida, na hora do acidente, ficam na dúvida qual dos condutores vai ser o A, qual dos condutores vai ser o B. Qual é que vocês acham que é o A? Qual é que vocês acham que é o B? Porquê? Mas, por exemplo, estás a dizer, o A somos nós, o B é o outro. Eu posso achar, o A sou eu, o B és tu. Sim, mas o outro vai fazer o A, vai fazer no quarto dele. Não, ambos vão preencher a mesma. É só uma declaração. Não. Vocês têm que, atenção, têm que preencher a mesma declaração. É esta que dá para 2. Não é uma para cada um. Não. É uma declaração para os 2. Não é? Então, quem é o A e quem é o B? Quem pegar na folha é o A. Exatamente, é indiferente, é qualquer um. Isto é, tanto faz eu ser o A como ser o B. É igual. É escolher, olha, se gostarem mais do azul, põe no azul. Se gostar mais do amarelo, põe no amarelo. Mas é igual, é indiferente. Portanto, não fiquem a pensar que se calhar o A é o culpado, o B não é culpado, nada disso, não tem nada a ver. Portanto, escolhendo aleatoriamente, um é o A, o outro é B. Depois, não dá para ler, mas vocês, quando virem esta declaração mais pertinho, vão ver que isto é só seguir os passos. Tem aqui, por exemplo, em cima, logo no ponto número 1, a data e hora do acidente, tem ali a localidade, portanto, tem que pôr os dados, o nome da rua, essas coisas todas, não é? Depois, por aqui abaixo, no veículo A, tem logo ali em cima o nome do tomador do seguro. O tomador do seguro não quer dizer que seja o condutor. Isto é, vocês podem estar a conduzir um veículo em que o seguro não esteja em vosso nome, verdade? É isso. Isto é, podem estar a conduzir um carro familiar, de um amigo, da empresa, que trabalham. Então o seguro pode estar em nome de outra pessoa. Então, cá em cima, colocam o nome do segurador. Isto é, de quem tem o seguro, não é? Pronto, e depois tem os dados por aqui abaixo, tem ali a companhia de seguros, tudo direitinho. Por isso é que tem que ter a carta verde, que é para apontar os dados todos que tem na carta verde. Atenção, eu chamo carta verde porque ainda, na gíria, chamamos-lhe carta verde, porque na verdade aquela folha do seguro já não se chama carta verde. E nem é verde hoje em dia, já vem uma folha em branco. Antigamente era mesmo uma folha verde, um papel diferente até, verde. Agora não, agora é uma folha, podem tirar uma cópia em casa. Pronto, mas ainda assim lhe chamamos carta verde. Só que agora chama-se certificado do seguro. É só isso. Portanto, o certificado de seguro é obrigatório. Pronto, e então põe ali os dados todos por ali abaixo. Depois chega aqui mais ou menos a meio, nesta parte, já tem ali os dados do condutor. Lá está, o condutor pode ser diferente do tomador de seguro. Mas se for o mesmo, imaginem, eu no meu carro tenho o seguro no meu nome, sou o condutor. Tenho que pôr os meus dados lá em cima e tenho que pôr os meus dados ali embaixo na mesma. Mesmo que repita, porque vai ser a mesma coisa, não é? Tenho que colocar na mesma, certo? Pronto, e como digo, é só seguir os passos, nada de stress. Está lá tudo escrito, é preencher um formulário. É fácil, é só encaixar lá os dados. Nome, morada, essas coisas todas. A carta de condução. Depois, deste lado, o condutor B vai fazer igual. Então, primeiro faz um, depois faz o outro. Acho que não vou conseguir escrever isto ao mesmo tempo.
Depois tudo bem preenchidinho, confirmam sempre se a outra pessoa está a colocar tudo direitinho, não é? Pode pôr lá alguma mentira. E depois, olha, pode haver problema, não é? Portanto, é confirmar sempre se realmente está tudo ali bem escrito. Depois, aqui na parte do meio, nesta parte branca, a meio, diz aqui circunstâncias. Vocês não têm que escrever nada, têm que colocar ali uma cruzinha, tem ali umas caixinhas por aqui abaixo, estão a ver? Isto é, vocês vão lendo, ali tem várias opções, isto é, vários acontecimentos. Como é que foi o acidente? Por exemplo, estava a sair de um parque de estacionamento, marcha atrás, está ali escrito alguma coisa desse género, sei lá, mudança de direção, bateu. É só procurar, tem ali uma das opções que encaixa no vosso acidente, ok? Pronto, e mete a cruzinha, o A e o B, como é que foi? Qual é que define melhor o acidente no vosso caso, ok? Depois, aqui em baixo estão a ver que tem ali o desenho de veículos. Tem uma mota, um ligeiro e um pesado, não é? O que é que vocês ali têm que fazer? Uma rodinha à volta do veículo da vossa categoria. Isto é, se é um motociclo, se é um ligeiro, se é um pesado. À partida será um ligeiro, não é? No vosso caso. Pronto. Depois aqui em baixo ainda tenho o quê? Que eu já nem me lembro. É os dados de quem? E os danos, desculpem, tenho que escrever aqui os danos do veículo, ok? Ou aquilo que aconteceu, partiu para-choques, partiu uma ótica, sei lá, uma coisa assim do género. E depois tem este retângulo grande, que é para desenhar, não é? Aqui é que tem que desenhar. Pronto, podem ir ver alguns exemplos no Google, exemplos básicos, porque quem não é artista não vai fazer um desenho assim todo... Não é preciso desenhar um quadro. Não. É só pôr mais ou menos, tem que pôr o nome da rua, portanto, desenhar uma rua, dois riscos paralelos de uma rua, põe o nome da rua que estão, se for uma rua, atenção, como pode ser uma rotunda, não é? Tem que desenhar mais ou menos, não é preciso ser artista. O veículo põe um retângulozinho com a letra em cima, isto é, vocês têm que pôr a letra em cima do veículo vosso, ou A ou B, ok? Põe mais ou menos como é que aconteceu o acidente, certo? Depois, não precisam de entrar em grande stress, tem que pôr isto mais ou menos. Depois aqui em cima até tem as circunstâncias. E além disso, sabem que depois vai haver peritagem. Por muito que ponham aqui mentiras, podem fazer, não é? Até às vezes o acidente pode ser de duas pessoas conhecidas, não é? Sabiam, uma curiosidade. Se tiverem um acidente com alguém vosso familiar, as seguradoras não cobrem. É verdade. Porque eles podem achar que vocês bateram de propósito. Por isso, se tiverem acidente com um familiar, olha, está tudo feito. Tem que ter cuidado. Pronto. Mas quero dizer, mesmo que criem para aqui uma mentira à volta disto, depois vai haver uma peritagem, como é lógico. As seguradoras vão enviar peritagens antes de mandar assumir a responsabilidade. E os peritos são peritos por alguma razão, não é? Porque através da batidela, do sítio onde o carro está batido, um e o outro, eles conseguem calcular de quem foi a culpa. Sim? Pronto, e claro que depois, na própria rua, por isso é que tem que ter lá o nome da rua, onde é que foi o acidente, eles próprios também depois vão ver na localização se tem sinais, se não tem sinais, como é que foi o acidente, de que lado foi, essas coisas todas. Pronto, peritagem, mas esse é o trabalho deles, não é o vosso. O vosso é preencher isto, mais nada. Depois, tem que saber que tem que, e isto é a pergunta de exame de código, tem que entregar esta declaração amigável à seguradora no prazo de... Estou à espera que isto tem um delay. Ora, tem que entregar a declaração amigável no prazo de... Aqui disseram 15 dias. E vocês, na aplicação? Tem que esperar porque eles demoram um bocadinho. Eu estou para aqui a falar em reprovar e passar, olha. Meninos, vocês estão a ouvir a aula ou estão a falar dos testes de código? A Susana está a dizer 8 dias. O Alessandro diz que reprovou com 5. A Alda está a dizer parabéns, menina. E a minha pergunta? A Anabela diz 8 dias, a Diana diz 8 dias. Está a ganhar 8 dias agora. A Noémia também diz 8 dias. Vocês continuam com os 15 dias? Não trocam? Quem dá mais?
E olha, a Lúcia já está a dar menos, 5 dias. 30 dias? Um ano. Também pode ser. Aqui não. Pronto, ganhou 8 dias, porque a maioria está a dizer 8 dias e tem razão. Tem 8 dias para entregar a declaração amigável. Portanto, vocês vão ficar, cada um dos contores fica com a sua parte da declaração. E outra coisa, aquilo que eu tinha dito agora há pouco, tanto faz ser o original, a parte de folha principal, como se for o químico, a cópia, não é? É igual. Um fica com um, outro fica... esqueci-me de um pormenor muito importante. Estão a ver aqui em baixo onde tem a letra A e B? No fundinho mesmo. São as assinaturas. Atenção que é mesmo muito importante vocês, cada um, assinar o documento, ok? Tem que assinar, está aqui a assinatura dos condutores. É só porque sabem que é obrigatório ter as assinaturas, não é? Portanto, depois é indiferente ficarem com o original ou com a cópia, tenha 8 dias para entregar na seguradora. Quem tem aquelas seguradoras online, sabem? Isto é, por exemplo, eu, tenho a minha seguradora, é físico. Isto é, eu conheço a pessoa, vou lá ao escritório, essas coisas todas, não é? Mas há quem faça online. Não é? Eu estou a dizer a minha, por acaso tenho duas. Tenho das escolas, tenho escritório físico, mas o carro de casa já é online. E tanto é igual, não é? Exatamente. E pronto, olha, até estas no espaço físico, basicamente agora é tudo online. Se vocês chamarem a assistência em viagem, há muitas seguradoras agora que enviam um link e depois têm que seguir os passos. Por acaso é um bocado complicado, porque há pessoas que não sabem fazer aquilo. Já estão nervosos por causa do acidente. Ainda têm que andar ali a tentar preencher o formulário todo para chamar uma assistência. Mas podem sempre dizer, não, eu prefiro que seja por telefone e uma operadora vai atender do outro lado, não é? E assim é melhor. Portanto, a ideia é mesmo essa, é ter tempo, não é? Vocês preencheram a declaração, não têm que ir logo a correr à seguradora. Claro que depois, dependendo da vossa seguradora, ou vai ao escritório, se quiser, ou então envia online, por e-mail. É igual. E por e-mail também não custa nada, não é? Hoje em dia toda a gente sabe fazer isso. Portanto, depois tem esses 8 dias, atenção que isto é pergunta de exame de código, quantos dias tem para entregar a declaração? 8 dias úteis. Está bem? Pronto, de resto, isto não é nada de complicado e é isto que vocês têm que preencher. Depois há aqui outra participação aqui do lado, mas isto já é outra situação, que é quando há a autoridade envolvida pelo meio, que é a participação do sinistro. Não é? Mas vocês só têm que preencher esta secção. Sim? De resto, é só entregar à seguradora. Esta, e depois tem aqui, a parte de trás tem aqui algumas coisas que vocês são obrigados a preencher, desculpem. Tem ali uma parte que não é para vocês, mas eu não consigo ler agora aqui, que também nem eu consigo ler. Mas vocês têm que preencher a vossa parte, é aqui em cima. Exato, que é o participante, o condutor. Então, os dados pessoais têm que ser preenchidos na mesma deste lado aqui. Ok? Depois há aqui para baixo uma secção que já não é nossa. E depois assina. E está feito. Agora, convém é não ter acidentes, não é? Que assim escusam-se de dar a este trabalho. Verdade? Que remédio. Muito bem. Portanto, perguntas gerais sobre isto. Então vamos lá pensar. Primeiro, em caso de acidente, se é obrigatório chamar a autoridade, sim ou não? Não, desde que não haja mortos nem feridos. É essa a pergunta que costuma sair, não é? Outra, se chamam primeiro a autoridade ou se sinalizam o local. E é sempre sinalizar o local em primeiro lugar. E só depois vamos pensar no resto. Okay? A declaração amigável é obrigatória, caso entrem em acordo. E tem 8 dias para entregar nas respectivas seguradoras. Okay? Os documentos obrigatórios, acho que toda a gente sabe o que é que são. Também não há assim grandes questões à volta disso. E basicamente é mais ou menos isto. Da cassação. Isto é, sabem o que é que isto quer dizer? Cassação do título de condução? Exato. É como está a fazer, corta a tesoura. Zing, lá se vai a carta à vida. Parece, não é? Agora, é mesmo o condutor ficar sem carta. Atenção que nisto da cassação de título de condução há regimes diferentes, isto é, os condutores não são todos iguais, pois não?
Isto é, temos os condutores provisórios e temos os condutores definitivos. E vai ser diferente. Em que, no vosso caso de tempo provisório de carta, em que a carta é provisória há quanto tempo? 3 aninhos. O vosso sistema é diferente, nem sequer funciona por pontos, não é? Isto é, vocês têm um sistema de contraordenações diferente, em que basta uma muito grave e ficam sem carta. Isto é aplicada a cassação do título de condução ao condutor. Basta uma muito grave. Não é cometer, é ser sancionado. Se me faço entender, não é? Agora, grave é uma, desculpa, muito grave é uma, e graves. À segunda fica sem carta, porque a primeira há um perdão e à segunda fica sem ela. Porquê? O problema aqui é vocês ficarem sem, ou sem pontos, ou no caso do condutor provisório, ficar então com uma inibição de conduzir. Porque no vosso tempo provisório de carta, o problema é ser aplicada a inibição de conduzir ao condutor. Certo? Vocês não podem ter uma inibição de conduzir. E as inibições de conduzir são aplicadas em contraordenações graves e muito graves. Nas leves não aplicam nada disso. Nas leves só paga a coima e está feito, não é? Nas graves e muito graves têm a coima e a inibição de conduzir. Só que na primeira grave que vocês cometerem na vossa vida, eles perdoam a inibição de conduzir. Ela é suspensa. E como a inibição de conduzir fica suspensa, vocês não ficam logo sem carta. Isto é, ficam com um perdão, digamos assim, não é? Mas à segunda grave, ainda no tempo provisório de carta, acabou-se o perdão. Já perdoou uma vez, não vai perdoar a segunda, não é? Então é automático o sistema. É que nem sequer é uma pessoa que está ali no IMT a ver, será que tiro, será que não tiro? Isto tudo é um sistema informático, caindo no vosso registro uma contraordenação grave, ok? O sistema não bloqueia a carta eu estou a dizer bloqueia entre aspas, não é? Não bloqueia a carta porque ainda é a primeira contraordenação grave, não é? Do historial, mas à segunda o sistema é que cancela mesmo a carta de vez. E depois têm que, se quiserem, tirar outra carta. Toda de novo. Ok? Pois, há muitos. Portanto, graves é a segunda, fica sem carta. Muito graves, ou crimes, claro. Muito graves ou crimes, basta um e já foste. Ok? Fica sem carta. Agora, quando a carta é definitiva, isto é, a partir do 3º ano a carta passa a ser definitiva, começa o sistema de pontos. O condutor fica, no geral, com quantos pontos? Estava a ver se dizia ali, mas não diz. 12. Portanto, em geral ficamos com 12 pontos, mas podem ter 15. Se nos últimos 3 anos não cometeram nenhuma infração, zero, nenhuma. Isto é, o vosso registro está limpinho, ganham mais 3 pontos grátis. Isto é, em vez dos 12, fica com 15. Depois, também é fácil de os perder, como estão a ver. Isto é, à medida que vamos cometendo contraordenações, vamos perdendo pontos. Quantos pontos perdem com as contraordenações leves? Dois? 1? 3? Quem dá mais? Quantos pontos perdem nas contraordenações leves? A Diana está a responder bem, mas ainda não vou dizer o que é que a Diana disse. O Tiago está a dizer que pensava que eram 5 anos de tempo provisório. Não, são só 3. Muito bem, então a responder bem no geral, nenhum. Nas contraordenações leves não se perde pontos. Só paga a coima. Olha como é que vocês caem de repente. Quem é que vos mandou pensar já nas graves e muito graves? Eu só perguntei nas leves. Leves não perdem nenhum ponto. Só perdem pontos nas graves e nas muito graves. Ok? Já agora, é isso, só paga a multa. Já agora, quantos pontos perdem nas graves? 2. Nas muito graves? 4. Ih, Jesus. É cada tiro, cada maior. Ora, vamos lá aos pontos. Ora, vejam lá aqui o quadrinho, faz favor. Então, em geral, perdem 2 pontos nas contraordenações graves, 2, e perdem 4 pontos nas contraordenações muito graves. Em geral, como vocês estão a ver ali em cima. Depois podem perder mais se forem especiais. E há contraordenações especiais, no mau sentido, claro,
em que nas graves já perdem 3 pontos e nas muito graves perdem 5, que é o caso do álcool ou o telemóvel, por exemplo. Já agora, o telemóvel, qual é a contraordenação? É grave? É grave e perdem 3 pontos. Em vez dos 2, perdem 3. Ok? No caso do álcool, por exemplo, da grave, o álcool é grave a partir de que taxa? 0,5. Ok? Mas sendo o álcool, em vez de perderem 2 pontos, já perdem 3. Portanto, em geral, contraordenações graves perdem 2, as especiais perdem 3 pontos. No caso das muito graves, perdem 4 no geral e nas especiais perdem 5 pontos. Portanto, se cometerem, por exemplo, 3 contraordenações muito graves e especiais, assim 3 logo, são logo 15 pontos à vida, não é? Portanto, é isso que eu estou a dizer, já não é assim tão difícil perder a carta. Ok? Então vamos lá ver. Imaginem, dos 15 pontos que vocês tinham na vossa carta, foram perdendo, ok? Por cometerem contraordenações. Se chegar aos 5 ou 4 pontos na carta, 5 ou 4, o que é que vão ser obrigados a fazer? O que está aqui, obrigação de frequentar uma ação de formação. Portanto, o IMT vai-vos enviar uma carta para casa. Porquê? Porque chegou àquele ponto, não é? Aquele 5 ou 4 pontos, vai-vos enviar uma cartinha com uma lista dos centros de formação da vossa área, em que vocês têm que escolher um e ligar para lá e inscrever-se numa ação de formação. Paga e vai, para ganhar pontos, certo? Mas diga-me uma coisa, por exemplo, quem tiver 3 pontos só, é obrigado a ir fazer... Não, olha aqui. Isto é se tiver 5 ou 4. Se tiver só 3 pontos na carta, já está neste patamar aqui do meio. 3, 2 ou 1. Se tiver 3 pontos, 2 ou 1, já é obrigado a fazer um exame teórico outra vez. O exame de código. Só teórico. De código. O exame de código, como vocês vão fazer agora. Não é condução, é só código. Neste caso aqui, se ficar com 3, 2 ou 1, faz um exame teórico de novo. Se chegar a 0 pontos, perdeu, foi tudo, à vida. Isto é, está ali, ó, cassação do título de condução. Quando diz cassação, a carta foi, ardeu. Isto é, depois tem que tirar uma nova, totalmente nova, fazer tudo como estou a fazer agora. Inscrever-se na escola, código, condução, tudo. De novo. E ainda ficam com um castigo, porque se for decidida a cassação do título de condução para o condutor, fica impedido de tirar nova carta por um período mínimo de 2 anos. Pelo menos 2 anos ficam de castigo e só depois é que vão poder inscrever-se para tirar a carta outra vez. É triste, é? A Noemi é que disse triste. Ok, perceberam? Cassação de título de condução é muito perigoso. Aliás, tenham cuidado e cada vez mais, aliás já dizem as estatísticas, condutores provisórios a ficar sem carta. E eu dou o exemplo que já tivemos aqui alguns alunos por 2 vezes seguidas a tirar a carta. E já tenho um que já vem a terceira. Eu não estou a brincar, estou a falar sério. Já vai à terceira carta. É verdade. Por isso, não é assim tão difícil ficar sem ela. Depois, mesmo assim, quem tem a carta definitiva muitas vezes pensa, ok, a minha carta é definitiva, está tudo bem. Está tudo bem até um ponto, não é? Porque os pontos vão-se perdendo. E sabem, cada vez mais há fiscalizações nas estradas, há câmaras, há radares, há muita coisa, não é? E aliás, até devia haver mais, honestamente. Se tivéssemos mais câmaras nas estradas, ai, lá ia as cartas todas. Olha, ainda não, estavam eles parados, eu e o João íamos pela autoestrada e nós tínhamos, ele dizia, olha, ali é o radar. Sim. E logo à frente, eles estavam lá mesmo e estavam a mandar parar pessoal. Sim, E é o meu isso. irmão disse assim, olha, está a ver, porque o João tem uma aplicação qualquer e ele sabe. E Olha, ele disse, olha, estão malucos. aqui a Elaine está a dar uma boa opinião a toda a gente. Querem ouvir o conselho da Elaine? O melhor é ficar 3 anos sem conduzir. Tiram a carta, 3 anos sem conduzir e a carta fica definitiva. É verdade.
É um bom conselho. Podia ter essa sorte. Era, não é? Pronto, então isto foi a situação da cassação do título de condução. Não esqueçam que é mesmo complicado se cometerem e se chegarem a estes pontos. Não queiram ficar sem carta, está bem? Muito bem. Estou a pensar se falei disto. Oh, meninos da aplicação, na aula passada, na semana passada, falámos da reincidência, já agora? Falámos? É só para recordar. O que é que vocês se lembram da reincidência? Falámos, mas agora lembrar, não é? Reincidência, o que é? Então, a palavra reincidência. Somos reincidentes, estamos a reincidir, a fazer mais que uma vez, certo? E isto acontece nas contraordenações, quando cometemos mais que uma do mesmo tipo. Agora, acho que foi o Tiago Gaspar, há pouco tempo estava a dizer, aqui nos comentários, estava a dizer que achava que eram 5 anos. Oh, Tiago Gaspar, estás aí? Acho eu que ele estava a falar disso. Porque assim, o vosso tempo provisório de carta são 3 anos. E normalmente fica com este número na cabeça. E há uma pergunta nos exames de código que é sobre a reincidência, que não tem nada a ver com o tempo provisório de carta. A reincidência é, isto que já vamos falar, mas é um sistema diferente. Isto é, não tem nada a ver com a carta provisória. Certo? O regime probatório é uma coisa. Ok, já está aqui o Tiago. Agora, a reincidência, o que é isto? O nosso registro da carta de condução, isto é, depois de serem encartados, vocês vão ter um registro tal como toda a gente tem um registro criminal. Todos temos ou não? Limpo ou não, mas temos. Isto é, toda a gente tem o seu registro criminal. Se não tem crimes, ótimo, está limpinho, não é? Chega lá ao tribunal, pede um registro criminal, sai um registro limpinho. Não tem lá nada, mas toda a gente tem um registro criminal, certo? Todos os cidadãos. Neste caso, todos os condutores vão ter um registro, que é o chamado RIC, que é o Registro de Infrações do Condutor. É tipo, entre aspas, o registro criminal, onde está tudo registado das vossas infrações, ou não. Ou está limpo, ou tem lá registros, ok? Pronto, e esse registro tem validade. Ele vai ter ciclos, no fundo é ciclos, de 5 anos. Isto é, durante 5 anos faz contagem, de 5 em 5. Chegando ao fim dos 5 anos, não tem lá nada registado, limpa, ou pode ter uma ou duas, por exemplo. Isto é, aquilo que está registado, limpa e começa uma nova contagem. Mas você não falou que tivesse coimas ou qualquer coisa que não limpava? Então vamos lá ver. Reparem aqui, o condutor reincidente é o que diz ali a meio, estão a ver? Em menos de 5 anos, isto é, quer dizer que o registro tem ciclos de 5 anos. Ele limpa ao fim dos 5 anos, se não tiverem nada em atraso. Isto é, se vocês imaginem que têm coimas para pagar, que às vezes a pessoa pensa, tenho que pagar esta coima, eu vou deixar andar, e não paga. Isto é, se tiverem coisas em atraso, o registro está sempre a contar, não limpa. Ok? E pode ser perigoso depois, podem chegar aos 0 pontos. Então mais vale deixar aquilo limpar, de 5 em 5, não é? Pronto, se tem que ter a ideia dos 5 anos de reincidência, não são 3. 3 anos é para o período provisório de carta, regime probatório. 3 anos, reincidência, 5 anos. Ok? E o que é que vai acontecer ao condutor reincidente? Sempre que, por exemplo, cometam durante os 5 anos mais que uma do mesmo tipo, e aqui só contam as graves e muito graves, ok? As leves não entram aqui. Grave ou muito grave não quer dizer que seja a mesma infração, a mesma contraordenação. É do mesmo tipo, ok? 2 graves, portanto, cometeu uma e depois cometeu outra, ainda dentro dos 5 anos. A segunda grave já são reincidentes, porque cometeu mais uma, do mesmo tipo, ok? O que é que vai acontecer? Vai duplicar o tempo mínimo da inibição de conduzir. Por exemplo, é o que diz aqui em baixo, olhem. Como reincidente é sancionado com o quê? Os limites mínimos da sanção acessória são elevados para o dobro. Conseguem ler? Conseguem. Portanto, os limites mínimos são sancionados para o dobro. Aliás, esta é uma pergunta que sai pouco, mas sai nos exames. Nunca ninguém apanhou esta pergunta? Nos testes? Como eu digo, não é daquelas perguntas que saem muito, mas quando ela sai, uma pessoa fica a olhar para ali e a pensar, e agora? Que é isto? Então, ao condutor reincidente, duplica o mínimo da inibição de conduzir.
Quem é que se lembra qual é o mínimo normal das contraordenações graves de inibição de conduzir? Mínimo da inibição de conduzir na grave. 1 mês. E pode ir até 1 ano. Nas muito graves, no mínimo 2 meses até 2 anos. Então, se for reincidente, como é que fica? Mínimo da grave 2 meses, passa para o dobro. E o máximo? 1 ano. Porque só duplica o mínimo. Há quem diga que fica 2 meses a 2 anos, não é? Mas não, só vai duplicar o mínimo da inibição de conduzir da primeira. Se na primeira foi 1 mês, à segunda já vão ser 2, porque duplica o tempo mínimo da inibição de conduzir. Exatamente. No caso de ser uma muito grave, a primeira contraordenação muito grave tem a inibição de conduzir no mínimo 2 meses até 2 anos. A segunda muito grave, o mínimo da inibição de conduzir vai ser no mínimo 4 meses, porque duplica, 4 meses sem conduzir até 2 anos. Por isso, resumindo e concluindo, ao condutor reincidente duplica o mínimo da inibição de conduzir. É só isso. E não esquecer que a reincidência é durante 5 anos. Isto é, são ciclos de 5. Ao fim dos 5 anos tem que começar uma contagem nova. Mas lembrem-se que só conta, só limpa, se não tiver nada em atraso. Nadinha, nem coimas para pagar, inibições de conduzir, nada disso. Se tiver coisas em atraso, não limpa, continua sempre. Percebido? Da reincidência? Ok. Muito bem. Pronto, agora. Não vamos nada? Hoje era para acabar mais cedo. Era? É assim, também pela hora já não vamos ter tempo de fazer um teste. Mas isso vou-vos deixar o vosso trabalho de casa. Já sabem que no final de uma aula tem que fazer sempre um teste temático. O teste temático que vocês têm que fazer hoje é sobre o último tema. Qual é o último tema? A habilitação legal para conduzir. Tem que procurar aí os temas sobre isso. A habilitação legal para conduzir. Já mostro outra vez. É o tema 6 do código. Oh, desculpe. É da hora. O tema 6 é o último tema, este aqui, o diversos. Então vamos ter que fazer testes sobre a habilitação legal para conduzir, as cartas de condução. Vamos fazer sobre a responsabilidade e sobre o comportamento em caso de acidente. Ok? Tem que procurar aí os temas que correspondem a esta matéria. É fácil de chegar lá. Pronto, e façam vários testes para perceberem o tipo de perguntas que vão saindo. Não é só fazer um, tem que fazer vários. Até ter a certeza que não estão a errar nada. Mas vou só fazer aqui uma revisão, a ver se vocês se lembram de algumas coisas. Assim, aquelas perguntas mais frequentes. Como, por exemplo, com a categoria B, a vossa categoria B, que veículos agrícolas é que ficam habilitados a conduzir? Tratores agrícolas, vamos começar por esses. Até 3.500 kg. Isto é, um trator agrícola simples, sem reboque, ou com equipamento montado, podem conduzir até 3.500 kg, que é o peso máximo da vossa categoria. Mas se este trator agrícola, atenção, tiver reboque, trator agrícola com reboque, qual é o peso máximo do conjunto? Trator mais reboque. 6.000. 6.000 kg, olha lá em cima. Mas é o trator agrícola com reboque. Estão a ver ali em cima escrito. Trator agrícola com reboque ou equipamento montado, neste caso, pode chegar aos 6.000 kg. Atenção que estas perguntas costumam sair bastante. Se é com reboque ou sem reboque. Portanto, resumindo, sem reboque, 3.500 kg. Com reboque, 6.000 kg. Ok. Depois, no vosso caso, podem conduzir um ligeiro, não podem? Um automóvel ligeiro pode ter peso até quanto? 3.500 kg. Não é? O automóvel ligeiro, peso bruto, até 3.500 kg. Podem atrelar um reboque ao vosso veículo? Sim. Desde que o reboque não exceda o peso de 750 kg. Oh. E o conjunto, o carro mais o reboque, também não podem exceder os 3.500 kg. Não se esqueçam, só é 6.000 para o trator agrícola com reboque. Ok. Já agora, sabem a idade para renovar a vossa carta? Isto é, vocês tiram agora a carta de condução, categoria B. Quando é que tem que fazer a primeira revalidação? Ai, Jesus. Quando? 10 anos? Daqui a 10 anos?
Não sei. Quero saber. Não? Oh, meninos da aplicação, salvem-me. Olha a Diana sabe. E a Elaine também sabe. E o Tiago Gaspar. Muito bem. 15 em 15 até chegar aos 60 anos. 15 em 15, aos 60 tem que fazer outra vez. 65, 70 e depois 2 em 2. Portanto, depende da idade que vocês tiram a carta agora. Quem tiver 18 anos é uma coisa, quem tiver 20 é outra, isto é daqui a 15, ok? A primeira vez. Depois tem que fazer aos 60, 65, 70 e a partir daí, 2 em 2 anos. Ok. Sim, até Albina disse 15 anos, eu sei. Atenção, Susana, 50 anos era antes, agora o novo regime já não diz 50. Os condutores anteriores a que era para renovar a primeira vez aos 50, depois aos 60, depois aos 65, 70 e depois 2 em 2 anos. Isso já mudou, agora é 15 anos, 15 em 15 até aos 60, 65, 70 e depois 2 em 2. Sabem que as leis vão mudando, não é? Muito bem. Depois, o que é que precisam de saber mais daqui? Deixa cá ver. Vamos às contraordenações. Aquelas que vocês adoram. Ora bem, aparece uma muitas vezes aí nos vossos testes e vocês vão imaginar a imagem que eu vou dizer. Lembram-se de ver aquela imagem que tem um caminhão à frente, uma carrinha de caixa aberta e está a deixar cair terra ao chão, carga. Está a sair assim terra. E pergunta qual é a contraordenação que aquele condutor está a cometer. É leve? Saiu-lhe essa pergunta há dias. Ora, estou à espera aqui da aplicação. Lembram-se dessa imagem? A pergunta é, qual é a contraordenação? Se é contraordenação. Será leve, grave ou muito grave? É leve. É sim, senhor. Porque deixar cair carga ao pavimento, se nós viermos aqui às contraordenações graves, que vamos ler aqui as todas, não é? Não vamos ler hoje, senão não saímos daqui. Mas se vierem ler as vossas contraordenações todas graves, não tem aqui o arremesso de objetos. Arremesso de objetos é deixar cair objetos, deixar cair de propósito ou não, não é? Objetos ao pavimento. E nesse caso, como não está aqui escrito, é leve. Ok? Portanto, deixar cair carga ao pavimento é leve. Pois, também é uma verdade, depende da carga, não é? Imaginem que deixou cair um pedregulho, um caminhão. Continua a ser leve, mas se causar perigo até pode ser crime. Não é? Tudo pode ser crime. Pronto, mas a nível de infração, essa costuma sair. Depois, saem bastantes, por exemplo, linha contínua, pisar uma linha contínua ou transpô-la, qual é a contraordenação? Muito grave. Não parar no stop. Muito grave. Não parar no vermelho. Muito grave. Não cumprir as ordens do agente. Muito grave. Olha lá a listinha das muito graves, não é? Estas são muito frequentes. O stop, o agente, o sinal luminoso vermelho, a linha contínua, é tudo muito grave. Ok? Depois, por exemplo, deixa-me cá pensar. Sai bastantes também sobre as manobras, e as manobras até está aqui onde eu cliquei agora, no verde, estão a ver? Das manobras. E é só pensar que manobras existem várias, seja ultrapassar, mudar a direção, inverter a marcha atrás, tudo que seja manobras tem regras. E se nós, em geral, não cumprirmos as regras, estamos a cometer uma contraordenação grave, que passa a ser muito grave se for numa autoestrada ou numa via equiparada à autoestrada. E saem muitas questões sobre isto, porquê? Porque sai uma pergunta, por exemplo, inverter a marcha neste local, qual é a contraordenação? Ora, se não é autoestrada, é grave. Se for autoestrada, é muito grave, é só pensar nisso. E é tudo igual, seja qual for a manobra. É grave em todas. Ou muito grave, se for numa autoestrada. Pois, eu sei. Porque vocês olham para a imagem e pensam logo, é muito grave. É que vai tudo para o muito grave logo. É quase tudo na autoestrada, atenção. Levezinha. É. Estão a entender? Portanto, esta aqui sai bastante, sai muito. O telemóvel é uma contraordenação grave. O que é que sai mais assim, mais em geral? O álcool está sempre a sair, não é?
Depende. Já sabem as taxas do álcool? 0,5, 0,8, 1,2. Os patamares normais. A partir do 0,5 grave, a partir do 0,8 muito grave, a partir de 1,2 crime. Se for o controle provisório, pois, essa tem saído bastante. A meninos tem saído bastante nos exames do condutor do veículo profissional, um veículo pesado. Portanto, um condutor de um pesado, às vezes sai um condutor de um táxi. Condutores de pesados, táxis, são condutores profissionais que têm o regime igual ao vosso no tempo provisório de carta. É grave a partir do 0,2, é grave. É muito grave a partir do 0,5, ok? E o crime é mesmo 1,2. Mas sai bastante o condutor profissional. Parar na autoestrada será grave ou muito grave? Depende de onde for. Se for na berma é grave, se for na faixa de rodagem é muito grave. Parar ou estacionar. Nunca podem parar ou estacionar numa autoestrada? Num sítio apropriado, numa área de serviço, posso. Sim, mas na própria Mas tem essa resposta às vezes, não é? Se for num local apropriado, pode. Agora, se estiver só sim ou não, claro que não. Não é? Não se pode parar nem estacionar numa autoestrada. Só se for mesmo casos de avaria, é que se pode estacionar na frente. Sim. Se for uma avaria ou um acidente é diferente, mas aí é uma paragem forçada, somos obrigados a parar. Olha, diz o Alessandro que a ele não saiu nada de álcool. Alessandro, não digas isso, saiu muito. Não, porque podem ter a sorte de não sair nenhuma pergunta que vocês não gostem, mas podem ter o azar de sair. Ok. Pronto, as contraordenações. Olha, vocês se forem à aplicação, no material de estudo, está mais resumido. Claro que lá a lista das contraordenações não pode-se resumir, tem que estar escrito isto, não é? Mas mesmo assim está resumido esta parte aqui das velocidades. Portanto, se vocês forem dar uma leitura ao material de estudo, na parte do Código da Estrada que está resumido, tem lá o mais importante, está mais resumido do que o próprio livro. Portanto, para quem quiser aproveitar o estudo lá, é só dar uma leitura, que também convém. Aviso. É assim, vocês só têm que pensar, pode cansar, pode chatear. Depois de passar isto, não pensam mais nisto, verdade? Quer dizer, não pensam mais nisto para fazer exame, têm que pensar no dia-a-dia. A cumprir. Eu acho que é mais fácil pôr em prática Está bem. do que estar aqui a matar a cabeça. Pois é. E sem matar a cabeça não fazia o código. Assim não tinha piada. Você não mata a cabeça a estudar. Mas é depois Mas de prática é melhor. Prática é melhor. A prática é melhor. Olha, aqui está o Alessandro a dizer, não consigo me concentrar em ler. Pronto. É assim, vocês têm, cada um de nós tem formas diferentes de estudo, ritmos diferentes de estudo. Nós não somos robôs, não somos todos iguais, pois não? Não, ainda bem. Não, e é mais fácil um jovem, Não tem nada a ver. mais fácil um jovem do que... Porquê é que para um jovem às vezes é mais fácil? Vocês sabem que eu trabalho com jovens e com mais velhos, não é? Para um jovem pode ser mais fácil, isto é, está com o ritmo de estudo da escola, não é? Os mais velhos podem não ter o ritmo de estudo igual, isto é, estão mais desabituados de estudar, mas têm outra força de vontade, que às vezes os mais novos não têm. Memoriza melhor as coisas. Sim. Portanto, tudo depende de cada um. E por isso é que eu digo sempre, vocês não se podem comparar uns aos outros. Não podem dizer, aquele fez num mês, eu fiz em 2. Sou mais burro que aquele. Nada a ver. Isto é, todos nós temos o nosso ritmo de aprendizagem e vocês têm que ir por vocês, não é pelos outros. Agora, sem estudo e sem aplicar também é difícil, não dá mesmo, não é? Agora, eu sei que é mais difícil para uns do que para outros, é verdade. Mas quando se tem mais dificuldade, cada pessoa que sabe que tem mais dificuldade, o que é que tem que fazer? Contrariar, estudar mais ainda, não é? É que não há outra solução. Eu gostava de vos poder ajudar melhor, mas não dá, não é? Agora, acreditem, toda a gente consegue, tem é que ter força de vontade e não se deixem ficar para as últimas, para estudar nas últimas. Eu acho que é mesmo, muitas vezes Então, eu estou a falar para vocês os dois. E para mim também. Mas mais para eles, que eles estão a perceber.
Porquê? É assim, os exames são exatamente iguais. Mas comes uma banana antes de ir, ficas. Olha, está tudo aqui. Tem que ligar ao carregador a cabeça. E tens que mudar o pensamento e pensar, opá, eu vou chegar lá, é que não é igual o exame? As perguntas? Tem algumas que tipo aparece que nunca fiz. Ah, então eu quero ver a tua aplicação. Então não fizeste as perguntas todas na aplicação. Faz tudo. Sabe, quase. Imagina. Mas tem perguntas tipo faço muitas vezes. Ó menino, já agora. É que nunca me apareceu na vida. Na vossa base. Zero, do bom, do zero. Nunca me apareceu. Olha, mas se tu mostrares a aplicação, eu digo-te já o motivo. Se existem 3.910 perguntas, e imagina que tu só fizeste 2.000, quantas te faltam? Não é? Existem 3.910. Imaginemos que vocês fazem testes e só fizeram 2.000 questões das 3.910. É muito provável que saiam 30 perguntas que vocês nunca viram na vida. Porque se ainda vos falta quase 2.000 para a frente, ainda não fizeram essas todas. Então não é muito provável saírem 30 perguntas que nunca viram na vida? É. É ou não é? Por isso, quantas é que tens? E como é que nós fazemos? Agora diz lá, eu digo-te já. Como é que nós sabemos que fizemos as perguntas todas? Ah, ele mostra aí. Vai ao material de estudo, vai, desculpa, ao menu. Sim. Quantas tens? Olha, nem sequer as 910, faltam 3.000 e tal perguntas. Claro que é normal que tu não teres visto essa pergunta. Basta ir ao menu, resultados. Oh, vai, é o seu. Exato. Menu, resultados. Oh, meninos, olhem, ouçam isto que isto é importante. Vocês vão ao menu resultados e conseguem ver nas percentagens as perguntas vistas. Quantas? Só fez 33? Ah, estava a ver. Aqui está porque és do João. Tem que limpar. És do João. Peça ao seu filho para lhe fazer o reset. E qualquer coisa. É, Telvina, o teu resultado não consigo ver agora. Tem quando sair da live. Quantas perguntas? Pronto, mas tenho que fazer o reset para começar outra vez a contagem de novo. Pronto, mas isto é mesmo muito importante, ok? Eu não quero que vocês decorem as perguntas todas, não é? A intenção não é decorar, mas é ver mais e mais. Estás a ver como ainda tens de fazer muito? Ora, meu menino, ou meus meninos, só vos aviso, se a partir de hoje vocês não fazem no mínimo 10 testes por dia, 10, parece-te muito, não é? Eu estou a dizer para fazer, tu até consegues fazer mais. Sim, mas olha, 10 testes num dia é muito? Acordas. O que é que fazes? Depois de fazer xixi. Sim, mas quando vocês acordam, não me digam que não ligam o telemóvel e não vão a uma rede social. Não. Não? Pronto, quem diz isso diz outra coisa qualquer. Não pegas no telemóvel para ver qualquer coisa, ou para responder a alguém, ou para ver uma mensagem. Pronto, um teste de manhã, logo, ao acordar. Pequeno almoço. Enquanto estás a tomar o pequeno almoço, ou antes ou depois, podes fazer mais um teste, já vão 2. Mesmo quem trabalha, vai trabalhar, não tem uma pausa da manhã? Eu tenho 10 Não? minutos. E então, em 10 minutos não consegue fazer? Tenho meia hora só de pausa. Pronto, meia hora dá para fazer um teste. Não tens? Pronto. 2 de manhã, vamos agora à hora do almoço. À hora do almoço pelo menos 3 testes, tem que fazer. 3 testes, já faz 5. Fim da tarde, façam mais 2 ou 3. À noite, mais 2 ou 3, já fizeram os 10 testes. Custa assim tanto? Não custa. E tem que meter na cabeça isto é, vocês têm que ganhar uma disciplina, porque se não for assim desta maneira é difícil. Agora, se fizermos os 10 testes por dia, ao fim de 30 dias, quantos testes é que já fizeram? 300. Não é? 10 testes em 30 dias já são 300 testes. Cada teste tem 30 perguntas, quanto é que já vai?
Já fizeste as 3.910. Muito. Percebeste? Então, pelo menos, e quando eu digo pelo menos 10 testes, pode haver um dia que se calhar só faças 5, mas no dia a seguir fazes 15, por exemplo. Isto é, nós temos que ter mais ou menos esta noção do número. Porquê? Porque depois vamos vendo se realmente vimos as questões todas. E estás a ver como é isso? Se vocês se habituam a fazer, por exemplo, só um tipo de testes, há quem faça só testes de exame e não quer fazer testes temáticos, ou não quer fazer dos testes mais erradas, ou não quer fazer as não vistas. E se vocês na aplicação conseguem ter estes testes todos, não é? Tem lá vários tipos de testes. Se não fossem importantes, para que é que tínhamos lá aqueles tipos de testes todos diferentes? Então, se fosse tudo igual, tinha só testes de exame e ponto final, não tinha mais nada, não é? Agora, convém variar. Porquê? Porque é nessa variação que vocês vão começando a apanhar perguntas diferentes, matérias diferentes, certo? Convém. Agora, é como diz a Márcia, só quero passar porque já estou farta de fazer testes. E é isso. Vocês, tudo bem que pode ser cansativo, mas pensam, e devem pensar, para quem é a carta de condução? É para vocês. E vocês precisam dela, certo? Então, a maior motivação é vossa. Não estejam à espera que sejam os outros a motivar-vos, que seja eu, eu tento fazer o meu trabalho e em vossa casa, os vossos amigos, sei lá, familiares, eu estou a dar exemplos gerais. Toda a gente vos pode dar um bocadinho de motivação, mas a principal motivação é de quem? Tem que ser vossa. E a motivação vem a pensar, eu preciso, e se estão a tirar a carta, precisam da carta. E hoje em dia precisamos da carta para quê? Para liberdade, trabalho, muita coisa, não é? Então, essa motivação é vossa. E é isso que vocês têm que meter aqui. Vocês é que conseguem, não é mais ninguém. Eu posso estar aqui, estou todos os dias a tentar dar o meu melhor, ensinar-vos essas coisas todas. Estou a falar por mim, não é? Mas eu não consigo fazer isto sozinho, pois não? Aliás, porque eu não consigo fazer o exame por vocês. Portanto, é tudo uma questão de motivação e vocês é que têm que se motivar. Eu sei que também desmotiva, ao contrário, quando as coisas não correm bem, mas temos que dar a volta por cima e pensar, ok, tem que dar luta, não é? E temos que perceber que correu mal porquê? Por um motivo, não é? E já tive ao contrário, tipo, pessoas que eu próprio digo, esta pessoa vai passar à primeira, de certeza absoluta, e corre mal, porque há pessoas que realmente não conseguem chegar lá e manter o sistema nervoso mais ou menos controlado, não é? E já me aconteceu, eu próprio ficar admirado porque não estava à espera do resultado. E já aconteceu ao contrário, de dizer, vai chegar lá, vai reprovar e chega lá e passa. Portanto, há de tudo. Há de tudo. Bem, meninos, realmente estamos para aqui a falar que era ir embora, não é? Ó, Maria José. Estava a ver que a Maria José estava a dizer que era eu que estava a desmotivar. Não, eu estava aqui agora a ler o comentário da Maria José a dizer, pior é quando o instrutor nos desmotiva. Eu estava assustado a pensar que era eu, não é? Não fui eu. Olha, e depois isto aqui acaba por ser quase um jogo. Vocês quando começam a entrar no ritmo quase viciados a fazer testes, vocês começam a querer mais e mais e mais, começam a ver o número a aumentar, o número das questões não vistas, começam a ver que realmente já estão a começar a ver mais, começam também a ver que os vossos testes começam a errar menos e dá gosto de pensar, ok, já não estou a errar nenhumas nos testes temáticos, por exemplo. Enquanto isso não acontece, tem que dar luta, tem que fazer mais e mais e mais. É que não há outra forma, mesmo. Ok? Mesmo. Agora, vamos embora, meninos, que já não podem ouvir mais. Quase parecia um psicólogo agora. Tchau, meninas, até amanhã.